Olá, boa tarde pessoal, tudo bem? A gente já vai começar aqui, né, mas daqui uns 5 minutinhos a gente vai iniciar aqui. Só queria pedir para vocês, se vocês estiverem ouvindo, para vocês clicarem na mãozinha aqui, clica no símbolo da mãozinha só para identificar que está saindo o áudio, tudo legal. Vocês estão conseguindo ouvir aí? Isso. Beleza, se alguém não conseguir ouvir, só manda mensagem aqui. Está saindo, tá beleza. Obrigado. Então, boa tarde. É, Hoje mais um webinar aí para fechar o ano, né? A gente hoje decidiu falar um pouquinho sobre a recuperação da autonomia da sua bateria. E esse é um assunto muito importante porque é, algumas pessoas já possuem o nosso carregador e nem sabem que tem esse recurso já embutido no carregador. E tem também pessoas que não possuem, acabam locando equipamentos para fazer esse tipo de trabalho. E hoje a gente vai ver um pouquinho mais o porquê que é necessário algumas vezes recuperar a bateria, né? O que significam alguns termos, tal, quando a gente fala de sulfatar, desulfatar, esse tipo de coisa. Então, a gente vai deixar mais claro para todos esses assuntos. Hoje, além de mim, vocês estão aqui com o Nicolas, né, que vai ajudar a gente no chat, caso vocês tenham alguma dúvida. E quanto à agenda de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é, né, a descarga profunda, como a gente pode minimizar esse tipo de dano, né, esses problemas, como a Fronius pode ajudar vocês a recuperar essas baterias e como você pode programar o seu carregador Fronius para trabalhar dessa maneira. Então vamos lá. Então vamos iniciar falando o que é a descarga profunda. Bom, pessoal, a descarga profunda, que como eu deixei aqui bem claro no slide, é quando a gente usa indevidamente a bateria e, por conta disso, ela começa a apresentar falhas, principalmente na questão da autonomia. Uma coisa que é bem recorrente de acontecer é quando a gente está utilizando a bateria acima da capacidade dos 20%, né, daqueles 20% que a gente costuma deixar. O fabricante sempre passa para a gente a questão de que a gente não pode exceder os 20%. Né? Então, quando a carga chega nesse valor, é porque tem um motivo. O que acontece? Quando a gente tem a solução ácida, né? Quando a gente vai lá, mede a densidade da bateria, identificar. Então, a bateria está carregada quando o valor de tensão está alto, né? Está um valor adequado para nós. E, além disso, quando a densidade da solução está ácida, tá bem ácida, tá bem alta. O que acontece? Quando a gente começa a utilizar essa bateria, esse ácido que fica ali solto na solução, ele tende a migrar os íons, né, de sulfato, eles migram para as placas. Então, cada vez mais vai ficando cristalizado aquela placa de chumbo. E a gente tem que respeitar esse limite de 20%, porque quando a gente vai carregar a bateria, o intuito é desprender esse material que está colado na placa para que ele volte para a solução, que ele seja novamente absorvido pela solução e a gente volte a ter carga na bateria. O que acontece é que, respeitando o limite dos 20%, a gente consegue aí, é claro que também tem outros fatores, principalmente a questão da temperatura, mas se a gente respeitar sempre esse limite dos 20%, eu consigo garantir essa autonomia, né, durante os ciclos que o fabricante predetermina para nós. Então, quando nós vemos 1.200 ciclos mantendo aquela autonomia correta, isso ele vai acontecer se a gente obedecer os parâmetros de temperatura, principalmente, e também se a gente obedecer esse limite de profundidade de descarga,
de até os 20%. O que ocorre muitas vezes é que, até mesmo por conta da demanda da operação, por desconhecimento, né, dos operadores, a gente acaba ultrapassando isso. Então, a gente acaba tendo descarga profunda. E na descarga profunda, o que acontece? Fica cada vez mais difícil da gente conseguir carregar essa bateria. Em muitos casos, o carregador ele passa a ser ineficiente. Ele não consegue, muitas vezes, nem reconhecer a bateria. A tensão fica tão baixa que, dependendo do carregador que tiver em operação, ele não consegue reconhecer essa bateria. E a gente precisa de algumas técnicas para poder retornar, voltar a conseguir carregar essa bateria ou até mesmo conseguir fazer com que ela volte a ter a autonomia desejada, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. Bom, eu gosto bastante desse slide aqui porque eu acho que fica bem ilustrado como que a gente trabalha com a bateria. Aqui eu tenho uma bateria totalmente carregada, então a gente pode ver, né, os íons na solução, exatamente como eu comentei. Quando a gente descarrega, esses íons eles tendem a migrar para as placas. Só que essa reação é uma reação espontânea. Então, assim, se a gente deixar a bateria em repouso por um tempo muito longo, isso vai acontecer. Então, essa bateria ela tende a descarregar só pelo fato dela estar nessa condição aqui. Se ela está em repouso, ela vai descarregar sozinha. E a gente precisa estar sempre fazendo a manutenção. Se eu tenho, de repente, um estoque de baterias, periodicamente a gente precisa fazer a carga dessas baterias para que eu mantenha ela em operação com uma autonomia adequada. No entanto, a gente nem consegue garantir isso muitas vezes. Um exemplo bom disso é quando nós importamos baterias, elas chegam, ficam no porto e por conta do desembaraço, da burocracia que a gente tem para trazer as baterias para os nossos estoques, para nossas operações, isso fica muito tempo parado no porto e nós acabamos recebendo essas baterias já com níveis de descarga bem altos. Então, o ideal é que quando elas cheguem, a gente faça um processo de dessulfatação, que é o que a gente vai falar hoje. É um processo de recuperação dessa bateria. Aqui, né, é legal deixar ilustrado que essa é a situação que a gente tem que evitar, onde todos os íons, né, de sulfato eles já estão depositados na placa aqui, então formou o sulfato de chumbo. Então essa placa está bem cristalizada, né, o sulfato de chumbo ficou bem cristalizado e com um carregamento comum é difícil da gente conseguir desprender esse material. A gente acaba gastando muita energia, muito tempo para conseguir fazer isso. Então, o ideal é que a gente evite chegar nesse tipo de condição. Caso contrário, a gente vai perder a autonomia da bateria com um tempo muito curto. São inúmeros os exemplos de operações que a gente visita, onde as baterias têm um ano e meio de operação e já não dão mais aquela autonomia de 7, 8 horas de uso. As baterias já estão trabalhando com 4 horas, 5 horas. E uma das questões é o carregamento. Então, como que esse carregamento vem sendo feito? O carregamento tem que ser bem adequado, porque ao final de carga, a gente precisa garantir a equalização das baterias. Muitos carregadores não se preocupam com isso ou fazem isso de uma forma bem simplificada, o que acaba deixando sempre um resíduo na placa. E isso, com o tempo, vai fazer com que essa bateria fique com autonomia mais baixa. Então, a gente precisa se atentar à qualidade no carregamento, né? Além disso, como comentei, não deixar as baterias em repouso por muito tempo, sem utilização ou sem qualquer tipo de recarga. E, principalmente, esse é o principal, a gente obedecer os limites, né,
Então, o máximo que eu posso descarregar essa bateria é até 80% da capacidade. Hoje a gente sabe que muitas operações vivem situações, às vezes financeira, às vezes por desconhecimento, onde não há essa possibilidade. Então, quando não há essa possibilidade, a gente precisa se planejar para poder recuperar, de alguma forma, melhorar essa performance, porque fazer investimento em uma nova bateria, às vezes é algo bastante custoso, e com o que a gente já tem à disposição, muitas vezes nós conseguimos prolongar ali o tempo de vida, ou até mesmo a fluidez da operação, se a gente tiver como cuidar dessas baterias. Então, pensando nisso, os carregadores, eu vou falar um pouco de como a Fronius pode ajudar a recuperar as baterias que já estão tidas como mortas muitas vezes, ou que já estão com uma autonomia bastante comprometida. A Fronius ela possui a curva que é chamada de descarga profunda. Então, tem aqui, vocês podem ver os parâmetros. Ela trabalha com 2% da capacidade nominal, então a cada 100 ampere-hora, 2 amperes é que a gente envia. Então, isso acaba tornando a carga bem mais lenta, ao passo que a tensão é bem mais alta. Então, a tensão chega aí até 2,6 volts por elemento. E por que é feita essa técnica aqui? Nessa condição que a bateria se encontra, é necessário que eu faça uma carga mais lenta, com uma corrente mais baixa, porque eu preciso, ainda assim, preservar a minha célula. Se eu elevo corrente, eu vou aumentar a temperatura e isso vai acabar gerando corrosão de placa, uma série de problemas que nós prezamos por evitar. A Fronius, os carregadores da Fronius prezam sempre por cuidar melhor da sua bateria. Então, a carga de dessulfatação nossa, ela visa justamente recuperar a bateria, mas sem que você piore a situação, muitas vezes, né? Acabe complicando mais a vida daquela bateria. Então, é uma carga bem lenta. A gente não tem um tempo mínimo, o tempo máximo que vai chegar são 120 horas, né? São até 5 dias. É aquilo. Isso vai variar dependendo da saúde da bateria, do estado de cada bateria. E pode ser que com 1 dia e meio, 2 dias, você já consiga recuperar essa bateria. E uma coisa que é importante falar, às vezes o pessoal confunde essa curva aqui de descarga profunda com uma curva de equalização. São coisas distintas, tá, pessoal? A curva de descarga profunda, eu vou pegar a bateria descarregada, profundamente descarregada. Muitas vezes, os carregadores convencionais nem conseguem detectar essa bateria. O Fronius, nessa curva, ele consegue detectar até 2 volts por bateria. Então, é uma detecção, um range de detecção bem interessante. Uma outra facilidade dessa curva é o que? Eu consigo setar até mesmo um elemento. Então, pode ser que eu queira fazer a recuperação de todo o meu banco de baterias, ou de toda uma bateria, mas vai ter sempre aquele cliente que faz manutenção, ele trata elemento por elemento. Então, eu consigo aqui baixar o número de células para até 1. Então, eu consigo tratar ali com 2 volts. Isso é muito interessante. Mais uma vez mostrando, né, a flexibilidade do carregador para atender esse tipo de operação. Só fiz um resumo aqui para vocês. Então, a curva de dessulfatação ela realiza uma carga com a corrente mais baixa, uma carga mais lenta. Ela atua diretamente nos cristais depositados na placa. E a ideia é justamente que eu quebre esses cristais, né? A gente vai quebrando, vai vibrando ali a placa para conseguir
voltar esses cristais para a solução e dessa forma a bateria volte a ter a autonomia desejada, a autonomia que o fabricante vendeu para a gente. É claro que há uma limitação em torno disso. A gente não consegue recuperar 100% a bateria. Eu vou ter lá uma bateria que antigamente ela me dava 7, 8 horas de duração, mas eu já utilizei ela por 4 anos, aí ela está me dando 4 horas de autonomia, eu quero que ela retorne para essas 8 horas. Dificilmente eu vou conseguir, mas a gente consegue ganhos aí de cerca de 30, 35% do que foi perdido. Então, você consegue voltar a ter mais 5 horas, 6 horas de autonomia. Dependendo do caso, isso é um grande ganho, porque caso contrário, a pessoa teria que investir numa próxima bateria e dentro da operação, com os carregadores que ele já possui, ele pode fazer esse trabalho. Isso é bem legal, porque você só precisa programar o seu carregador. Muitas operações o pessoal loca desulfatadores ou até mesmo remove as baterias, manda para alguma empresa para fazer o trabalho. Com o Fronius você consegue, com o mesmo carregador que você usa para carga, sua carga padrão lá na curva RI, que a gente já viu, você consegue reprogramar ele para trabalhar diretamente voltado na descarga profunda. E uma outra questão que é interessante que a Fronius pode te ajudar é que se você tem uma operação onde a prática da descarga profunda é algo recorrente, a gente precisa fugir disso para que essa bateria comece a durar mais. Então, como que eu vou saber se a minha operação dá muita descarga profunda? A gente comentou algumas apresentações atrás sobre o iSpot Viewer, nossa ferramenta de visualização, de diagnóstico. Pelo iSpot Viewer, a gente consegue enxergar o número de descargas profundas dadas naquela operação, quantas baterias entraram naquele carregador que estavam em descarga profunda. Aí dessa forma já é possível gerar um relatório. Então você vai apresentar isso para a operação, fazer um treinamento voltado em cima dessa parte, não deixar que as pessoas passem, né, os limites do 20%, porque assim você consegue ganhar mais autonomia e melhorar a qualidade da sua operação. Certo. Bom, muitas pessoas desconhecem como programar essa curva no nosso carregador, então eu preparei aqui um passo a passo para a gente, para mostrar mesmo como fazer. Como você pode programar o seu carregador Fronius para, de fato, realizar essa curva de descarga profunda. Então a gente tem aqui a tela inicial. Você vai pressionar aqui a tecla menu por 5 segundos, até que ele mude de tela, ele vai vir para essa tela aqui, e com as setas a gente chega em configuração. Eu confirmo com o verde. Ao confirmar, eu aperto o verde mais uma vez e ele vai me pedir uma senha. Essa senha é 1511. Essa senha é válida para todos os carregadores Fronius, então todos os carregadores que trabalham, né, dessa maneira utilizam essa senha. Você vai apertar o menu para mudar o cursor. Então, o menu eu mudo o cursor e as setas vão alterar aqui os números. Então, eu vou lá, coloco 1, pressiono o menu, mudo para o 5, pressiono o menu, 1, 1. Feito isso, pressiono verde para confirmar. E eu venho em ajustes de carregamento, que é a primeira opção. Seleciono ajuste de carregamento, ele vai me abrir essa tela. E aqui eu tenho algumas informações sobre a curva. Como meu carregador default, né, ele vem com RI, então eu tenho RI, o tempo de carregamento, número de células e tal. Eu vou primeiro nessa opção onde eu troco de curva de carga. Seleciono. E a primeira pergunta que ele vai fazer é qual o tipo de bateria que a gente vai carregar. No nosso caso, a maioria dos casos serão
chumbo ácido úmido. Então, vou selecionar chumbo ácido úmido e ele vai me abrir todo o range de curvas que o carregador possui. A gente vai descendo, vai até descarga profunda. Seleciono descarga profunda, confirmo aqui com verde mais uma vez. Aí ele vai me perguntar para eu selecionar entre padrão, usuário ou somente uma carga. Isso é importante, pessoal. A maioria de vocês vão ter um carregador na operação, e aí você vai pegar esse mesmo carregador e vai transformar ele para fazer essa recuperação. Só que essa recuperação, muitas vezes, ela é pontual. Então, você vai fazer essa recuperação uma vez, terminada a recuperação, já volta esse equipamento para ele fazer a sua carga padrão lá na RI. Então, acaba sendo interessante, muitas vezes, a gente selecionar aqui o somente uma carga. Porque em somente uma carga, o que acontece? Ele fica com um contador 0/1. Feita a recuperação, quando terminar essa carga de recuperação, você desconecta o carregador da bateria e ele automaticamente volta para a sua padrão, que no caso era a RI. Nesse exemplo aqui, eu coloquei setando a descarga profunda como padrão. A única questão é que quando eu seto ela como padrão, quando eu termino a minha dessulfatação, quando eu termino minha recuperação, ele vai sempre fazer recuperações. Nesse caso, se eu quiser retornar ele para a carga normal, para minha carga padrão na RI, aí eu tenho que fazer todo aquele procedimento, entrar no menu 1511, ajuste de carregamento, entro na curva, aí sim eu mudo para RI e seto a RI novamente como padrão. É uma possibilidade. Tem operações que eles têm disponibilidade, tem um carregador extra, vamos dizer assim, só para fazer recuperação. Tem operações que já não, que a grande maioria. O pessoal pega o mesmo carregador que ele usa para carga, transforma ele para recuperação, né, para descarga profunda, faz a recuperação e depois retorna para a curva padrão. Então, essas são as possibilidades. Tá, beleza. Eu setei como padrão e aí ele já vai me voltar para essa tela aqui. Nessa tela, a gente vê o úmido, né, o tipo de bateria, descarga profunda, e aí vem a diferença. Na RI, eu não preciso dizer a capacidade da bateria, porque como a gente já conversou, na RI ele vai fazer a análise determinada pela resistência interna, então ele sabe qual é o tamanho dessa bateria. Na descarga profunda, não. Na descarga profunda, você precisa informar para ele, porque ele vai trabalhar lá com 2% da capacidade nominal na corrente. Né? Então, você informa para ele, informa corretamente o número de células, confirma, e feito isso, você só precisa pressionar o menu algumas vezes, vai pressionando o menu acaba funcionando como seu voltar, e aí ele vai cair aqui na tela do standby. E na tela do standby você consegue confirmar as configurações feitas por você. Então tem lá úmido, descarga profunda, no meu caso aqui é 24 volts, 375 ampere-hora. Então, confirmado, você pode plugar no carregador e deixar ele trabalhar. O que acontece? Como eu comentei, essa é uma carga bem mais lenta. Então o pessoal está acostumado aí, não, o carregador da Fronius carrega mais rápido e tal. Sim, para carga comum. Para recuperação de bateria, como eu falei, a gente preza por recuperar a bateria sem aumentar muito a temperatura. Então a gente manda a corrente bem baixa. Por conta disso, essa carga é mais lenta. Então a gente tem aí a média fica em torno de 2 a 3 dias. Mas assim, como eu disse, varia de acordo com o estado da bateria. E o tempo máximo que ele vai ficar conectado são 120 horas, é o equivalente aos 5 dias. Caso ele chegue depois desses 5 dias e não conseguiu recuperar, ele vai te dar uma mensagem de erro, e onde você sabe que através do carregador você já não consegue fazer essa recuperação. Aí já precisa ser algo mais
mais específico, né, procedimento químico. Porque, na realidade, pessoal, o interessante, para fazer uma recuperação perfeita mesmo, você precisa descarregar a bateria e nesse processo de descarga você vê o quanto ela está descarregando e o quanto de corrente você vai ter que mandar. Só que para isso você precisa de um aparelho que faça a descarga, tudo isso. Muitas vezes a gente não tem à mão muito fácil esse tipo de equipamento. Não tem como ficar medindo densidade pontualmente lá. Então é interessante para nós que a gente possa também verificar que no nosso carregador a gente consegue transformar ele para descarga profunda, realizar o trabalho e voltar ele para a operação. Então, isso é mais uma das facilidades que o carregador da Fronius pode proporcionar a vocês. Tá certo? Bom, agora a gente vai abrir aqui para algumas dúvidas. Se vocês tiverem dúvidas e tal, podem ir mandando. Vamos lá, pessoal. Fizeram uma pergunta aqui. Se após o período de recuperação, o carregador aponta o defeito da bateria. Não. Na verdade, o que acontece? Quando você programa o carregador para fazer a recuperação, você já está assumindo que essa bateria ela está com defeito, que ela está com autonomia baixa. Certamente, isso se deu por conta da forma como ela vem sendo carregada, vem sendo utilizada. Então, assim, quando você setou o carregador, você já assumiu isso. Agora, qual o defeito da bateria? Isso seria mais, por exemplo, se é algo, um elemento em curto, algo desse tipo. Esse tipo de análise, o equipamento já faz, é um procedimento padrão do carregador. Então, se tiver elemento em curto, alguma coisa assim mais crítica, quando você conectar o carregador, ele já vai te dar um código de falha relacionado a isso. Tá certo? O pessoal me perguntou aqui se com isso você consegue economizar na questão das baterias, né? Economizar a bateria. Na verdade, pessoal, você não economiza no ponto de vista de colocar uma bateria a menos na operação. A economia ela vem, na realidade, porque muitas empresas acabam locando equipamentos para fazer esse tipo de recuperação. Então você tem que investir em uma locação ou até mesmo deslocar suas baterias para algum fabricante, alguém que seja do ramo, né, de recuperação de bateria, sendo que nos seus próprios carregadores você já consegue ter esse benefício. Então, a economia é justamente aí. Você não precisa mais que alguém faça a recuperação, que alguém cuide da autonomia das suas baterias. Você mesmo, se programando na questão do tempo, pode fazer essa recuperação aí e consegue trazer grandes ganhos para a corporação. O pessoal está perguntando a respeito de baterias de lítio. O que acontece? A recuperação no momento não é, a gente não trabalha, né, nesse sentido. Então, a dessulfatação, no caso, quando eu falo até dessulfatação, né? Então eu falo de sulfato de chumbo, estou trabalhando com chumbo. Então, para íon de lítio, para carga, carregamento, sim, a gente tem alguns projetos já em cima disso. Como eu falei, até citei algumas apresentações atrás, os nossos carregadores, principalmente a partir do meio do ano que vem para frente, já vão estar plenamente preparados para atender essa demanda. Hoje a gente tem carregadores até 210 amperes, então a gente consegue atender a demanda de lítio, mas ainda para máquinas menores, ou até mesmo em tempos de carga ainda um pouco maiores, né? 2, 3 horas de carga. Mas a partir do meio do ano que vem, a gente já vai ter equipamentos voltados para essa linha. Então, até mesmo na parte de recuperação, já vai estar mais preparado para isso. Só o percentual de eficiência, né, de quanto de autonomia vai retornar, isso é muito particular de cada bateria, né? Mas a gente consegue, tem em média
em média fica em torno de 20% da autonomia que você costumava ter. Então, hoje, assim, dos inúmeros testes que a gente vem feito, você consegue ganhar, dependendo, 2 horas, 1 hora e meia, né? Depende muito do estado, da idade dessas baterias, mas fica em torno disso. Então, hoje em dia, ganhar 2 horas de operação, isso é muito bom. 2, 3 horas, dependendo do caso que for, né? Então, não dá para a gente dizer com precisão qual é o percentual. Isso acaba sendo muito particular. Bom, pessoal, a gente está encerrando aqui. Então, se vocês tiverem maiores dúvidas, vocês podem entrar em contato por e-mail, por os nossos canais, pelo próprio saque. A gente tem como responder as dúvidas mais específicas por lá. A gente recebeu bastante coisa aqui, então vamos coletar essas informações e vamos respondendo pontualmente. E eu agradeço a presença de vocês. Espero que tenha ajudado, principalmente na parte da configuração, que ainda é uma coisa que o pessoal sabe muito pouco. Tem mais experiência quem faz o treinamento, né? Quem usa, quem fuça bastante, mas a maioria das pessoas não tem tanto contato, não sabe exatamente como programar, como lidar com o carregador. Então, espero que isso tenha contribuído para vocês nessa parte da programação. E muito obrigado. Até o próximo. A gente vai estar disponibilizando no YouTube assim que tivermos os links certinho. A nossa equipe de marketing vai nos ajudar aqui. A gente vai mandar newsletter, vamos mandar os informativos para que todos tenham o acesso aos vídeos, até que a gente possa mandar para aqueles que não puderam estar presentes. Muito obrigado.